Apocalipse, o capítulo de número 4. Eu quero ler com os amados os versículos de número 1 e número 2. E depois o capítulo de número 5, versículos 1 a 6. Por gentileza, leiamos a Bíblia neste texto, quando quero meditar convosco uma palavra de Deus sobre o tema Consolados no tempo do fim. Repita comigo, por favor: consolados no tempo do fim. Visto que é o prisma deste congresso, o tema orientador é a que horas estamos do fim. E muitas mensagens foram faladas sobre o fim com muita maestria. E o Espírito de Deus marcou o meu coração nestes dias finais, com esta visão de Deus, consolados no tempo do fim. E eu desejo do profundo da minha alma que aquilo que o Espírito de Deus fez em mim na hora da oração, quando preparava esta mensagem, que isto possa ocorrer convosco esta noite, porque o Espírito de Deus me consolou profundamente. Eu assumo este lugar esta noite desejoso de que a consolação que veio sobre mim, sobre o meu coração, sobre o meu ministério, venha sobre a sua vida também esta noite. Se porventura alguma ferida, algum sofrimento, alguma mágoa, se porventura algum espinho tem atingido a sua vida nesta caminhada, eu assumo este santo lugar para lhe dizer que o Espírito de Deus tem óleo de consolo sobre a sua vida, sobre o seu ministério esta noite, sobre a igreja do Senhor, sobre os batalhadores, os missionários que são os soldados de vanguarda desta hora final. Apocalipse 4, versículos 1 e 2 nos diz assim: depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Capítulo 5, versículos 1 a 6. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler e nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados sobre toda a terra. Amém. Deus, eu te dou graças por mais esta vez o Senhor me conceder este privilégio que não mereço, de estar neste púlpito, neste santo lugar, no culto de ações de graças deste congresso. Queira pelo teu Santo Espírito usar-me como instrumento para atingir os teus propósitos nos corações esta noite. Que o teu povo aqui reunido possa ser consolado. Derrama uma unção de consolação, de fortaleza sobre cada um dos teus filhos aqui esta noite. Mormente sobre aqueles que trabalharam, principalmente sobre os missionários, estes soldados da vanguarda, sobre toda a equipe administrativa e os pregadores que estão aqui, Senhor, que colocaram a sua vida como altar, como sacrifício no altar para abençoar esta multidão. Glorifica o teu nome mais uma vez esta noite, é a nossa petição, em o nome de Jesus. Amém. Queiram assentar, queridos, por favor. Meus amados e queridos irmãos, é bom nós salientarmos que dentro da visão ortodoxa de nossa teologia escatológica, digo, a visão do povo assembleiano, do povo pentecostal, o livro de Apocalipse se divide em 3 partes principais. O capítulo 1, que manifesta para João as revelações do Senhor,
e as coisas que aconteceram antes dele receber esta revelação extraordinária. Os capítulos 2 e 3, que são uma revelação da história da igreja em seu sentido mais amplo no aspecto espiritual. Os capítulos subsequentes falam dos juízos de Deus que haverão de vir sobre a terra e, portanto, fala das coisas que haverão de acontecer segundo a nossa compreensão doutrinária e teológica após o arrebatamento da igreja. Na verdade, eu quero centralizar pelo menos o início desta mensagem pensando sobre o pastor, o apóstolo, o missionário João, que foi o último dos apóstolos do Senhor, que permanecia então neste contexto histórico ainda vivo, daquele belo colegiado apostólico, aqueles 12 grandes poderosos homens de Deus. João foi o último de todos, e até por ser o mais novo, e nos narra a história que este homem morreu de morte natural, mesmo após todos os sacrifícios e os martírios que ele sofreu na ilha chamada Patmos. João, conhecido como o apóstolo do amor, e também o homem de maior intimidade pessoal com o Senhor, adolescente no dia da ressurreição, que fugiu no momento em que o Senhor foi preso e levado até o Getsemane, ainda permanecia firme na fé, renovado pela presença do Espírito Santo, mas sobretudo consolado pelas revelações que recebera do Senhor. É evidente que a situação da igreja já nos dias de João não era mais a mesma do ápice do início do cristianismo. Nós observamos nos capítulos das epístolas, nas revelações apostólicas, que a igreja já estava então a sofrer a influência de lobos devoradores, conforme Paulo declara na sua escritura, ou melhor, no registro de Lucas, em Atos dos Apóstolos capítulo 20, quando ele estava para se despedir da igreja de Éfeso. Ele vê pela visão espiritual, pela revelação, lobos devoradores entrando na igreja, e também todos os apóstolos são unânimes em avisar que a igreja haveria de sofrer ataques terríveis, principalmente de falsos ensinadores, falsos doutrinadores, de falsos líderes, falsos mestres e falsos pastores. E é o pastor Judas, um dos líderes da igreja em Jerusalém, que narra o sofrimento da igreja no que diz respeito a este ataque diabólico terrível. E ele narra estes falsos como nuvens sem água, sem conteúdo na sua vida espiritual, árvores infrutíferas, estão multiplicadamente mortos na sua vida de fé, como estrelas errantes que não têm um destino definido. E o pastor Judas, também unânime com os outros apóstolos, avisa a igreja que os dias futuros seriam dias de batalha espiritual. João já vivia nesses dias, ao escrever a sua revelação, as suas epístolas, o evangelho, o apocalipse. Ele o fez de um prisma espiritual, porque ele foi o responsável, ele foi a ponte que ligou o colegiado apostólico aos pais da igreja. Coube a ele formar então a geração futura de líderes da igreja. Este homem foi levado por amor à fé, por amor à palavra do Senhor, à ilha chamada Patmos, nos dá o livro de Apocalipse, para experimentar então as agruras daqueles dias contra o cristianismo, contra a fé nascente, contra o verdadeiro evangelho do Senhor. Mas lá no livro, lá na ilha de Patmos, nos narra o livro de Apocalipse, o Senhor lhe aparece. Na verdade, João, ao receber esta revelação da trajetória da igreja, nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, a análise que faço com a ajuda do Espírito Santo esta noite, é que ele, ao receber esta revelação, estava profundamente decepcionado porque a igreja já começava a passar por momentos difíceis. E é bom nós informarmos aos irmãos que as 7 cartas às igrejas da Ásia significam pelo menos 3 coisas. Primeiro, significam 7 tipos de igrejas que coexistem no sentido espiritual. Segundo, significam 7 tipos de crentes que vivem dentro de uma mesma congregação. Terceiro, significam 7 tipos de líderes religiosos no cristianismo atual e em todas as épocas. Esses 7 significados, 7 tipos de crentes, 7 tipos de igrejas, 7 tipos de líderes,
líderes nos trazem a noção do porquê que João necessitava receber esta revelação de Deus. Mas significa também 7 tempos na história da igreja. Estas 4 verdades ficam implícitas na doutrina, no ensino das 7 cartas à igreja da Ásia. E para João, aparentemente, a história não estava terminando bem, a história estava terminando mal. A igreja que ele tanto amou, que ele tanto amava, da qual ele era pastor, pregador, ensinadora, na sua visão, na visão recebida da parte de Deus, não estava terminando bem. E eu lhes lembro que a primeira igreja é Éfeso, que simboliza a igreja sofredora, o crente sofredora, que simboliza aqueles irmãos que, muito não obstante, iniciaram a fé, são atacados pela frieza espiritual. O amor estava em decadência, o amor dos líderes, o amor dos crentes, o amor de todos aqueles que haviam conhecido o princípio da fé estava em decadência. Éfeso, a igreja do amor decadente. Esmirna, a igreja do sofrimento, a igreja do martírio, a igreja que consegue permanecer firme e impoluta em meio às batalhas. Simboliza, portanto, 7 tipos de um líder, melhor dito, que consegue permanecer firme em meio à guerra. Simboliza o crente que, apesar das lutas, das dificuldades, permanece firme na sua caminhada de fé. Simboliza o missionário que, não obstante todos os ataques contrários, ele sabe que a maior honra é morrer por amor à sua fé, glória a Deus, e permanecer firme no lugar que Deus lhe colocou. Mas vem a igreja tipo Pérgamo, o crente tipo Pérgamo, que deixa se misturar com o mundo, e o mundanismo começa então a prejudicar a sua fé, o seu fervor espiritual, a sua vida de fidelidade. A igreja, o crente, o líder tipo Tiatira, que já está na prostituição espiritual, misturou-se completamente com o mundo, perdeu os valores espirituais, e consequentemente a igreja de Sardo, aquela que morreu, o crente que morreu, o pregador que morreu, o missionário que morreu, conheceu Deus, conheceu todas as coisas boas da vida cristã, mas se intoxicou tanto com a vida contrária, transmitida por Tiatira, transmitida por Pérgamo, que esta intoxicação destruiu a sua vida. Eu quero declarar que o Espírito de Deus vai curar a sua vida e o seu ministério aqui esta noite. Esta intoxicação do diabo que está no teu ministério, na forma de doutrina que você aprendeu, que entrou na sua chamada, que entrou na sua maneira de adorar a Deus, no seu modus operandi, no seu modus vivendi, eu apresento o poder da palavra que restaura qualquer vida, restaura qualquer ministério, restaura qualquer grupo de crentes fiéis aqui esta noite. Pelo poder da palavra eu começo a sentir a glória do Senhor aqui neste lugar, aleluia. Na verdade, o pastor João, ele estava profundamente preocupado com a história do cristianismo, e o crente tipo Sardo é o crente morto. E nós já ouvimos na mensagem de ontem que o crente tipo Sardo é como aquela estátua da mulher de Ló, que não se move, está parado, não anda. Ah, meu irmão, se ainda neste congresso dos Gideões missionários alguma coisa não aconteceu na sua vida, se prepare, porque algo de Deus vai acontecer esta noite na tua vida e no teu ministério. Oh, aleluia. Mas que há poder de Deus aqui para recuperar a tua vida, recuperar o teu ministério. Você pode ter certeza que há. O crente tipo Sardo é o crente que está morto. O pregador tipo Sardo é o pregador que morreu. A igreja tipo Sardo é a igreja que morreu. A igreja que deixou de ter aquela vitalidade do Espírito, mover do Espírito, o sobrenatural do Espírito. E eu quero lhe dizer uma verdade: tirem tudo dos pentecostais, tire dinheiro, tire influência política, tire influência religiosa, tire a teologia sistemática, mas não nos tire o mover de Deus, a presença do Espírito Santo. Não nos tire a glória do Senhor, não nos tire as lágrimas que são características dos nossos púlpitos, do nosso altar. Não nos tire o coração quebrantado. Faça o que quiserem conosco, mas não nos tire aquilo que caracteriza a nossa vida, que é o mover de Deus entre nós, é a glória do Senhor se manifestando. Oh, aleluia. Se tirar isto de nós, meus irmãos, ou se nós viermos a perder isto, nós não somos mais o que nós deveríamos ser. Nós saímos do centro do plano de Deus, porque se existe alguma coisa que ainda vale, é saber que a glória de Deus está presente. Existe alguma coisa que ainda vale, em meio a tantas lutas e decepções, é aquele momento que o coração aquece e a lágrima quente começa a cair no nosso rosto, e a nossa alma e o nosso espírito ficam elevado e relevado pela glória e pela presença do Senhor. Se tem alguém sentindo essa presença aqui esta noite, levante
levante as suas mãos aos céus e glorifique e exalte ao nome do Senhor. A igreja tipo Filadélfia, a igreja missionária, equivale a este período da igreja, a este momento que nós estamos vivendo. Ouça, já está no fim. Quem tem que fazer alguma coisa, faça agora. Quem tem que ser cheio do Espírito Santo, seja cheio agora. Quem tem que santificar a sua vida, santifique agora. Quem tem que se levantar como pregador, se levante agora, esta noite, porque esta é a hora de Deus para a tua vida. Não deixe para depois. A porta está para fechar. A porta está para fechar. E vivemos no período da igreja de Filadélfia. A porta ainda está aberta. A igreja fiel, que humanamente falando não tem muitos recursos, eis que tens pouca força. Mas porque guardaste o meu nome e a minha palavra, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todos os que habitam na terra. E a igreja de Laodiceia, a última igreja, o 7º período. E é por isso que João estava decepcionado, porque aquela bela história que iniciou no Calvário estava para terminar mal. Estava para terminar com uma igreja fria, com uma igreja decadente, com uma igreja derrotada. Esta é a situação da igreja de Laodiceia. Nome de que vive, mas está morto. Não é quente, não é frio, não se define. Não está nem de um lado e nem de outro, nem para trás e nem para frente. Está em cima do muro, procurando surfar na onda das benesses materiais e humanas. E o pior disso, Jesus do lado de fora, batendo na porta e dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, mas não diz que alguém abriu a porta. Não diz que alguém abriu a porta. Ele ficou do lado de fora. E o Senhor insistindo na sua misericórdia, o Senhor insistindo em sua bondade. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entro. Eu quero fazer festa. Eu quero transmitir alegria. É a presença dele que é a razão da nossa festa. É a presença dele que é a razão da nossa alegria. Não são os nossos arroubos teológicos, o nosso preparo de oratória para pregar. Não é a nossa cultura teológica, nada disso. O que faz diferença aqui é a presença dele neste lugar. É a presença dele. Se você quer celebrar a presença dele comigo, levante as duas mãozinhas aos céus. Esqueça de tudo, esqueça de festa, esqueça de pregador, esqueça de nome importante, esqueça. E diga: Jesus, tu és a razão de tudo, tu és o centro. Diga, Jesus, eu te amo, eu te adoro. Diga alguma coisa bela, diga alguma coisa linda para Jesus. Eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir. Eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir. Jesus, eu quero fazer festa, mas fazer festa contigo. Não quero fazer festa sem a tua presença, ó Deus, ó meu Jesus. Que a tua presença se manifeste no meio desta multidão agora. Aonde houver um crente sofrido, temente, fiel, toca nele com a tua presença maravilhosa agora. Presença que fortalece, presença que renova, presença que enche, presença que reanima. É a presença dele. Eis que estou à porta e bato. Agora observe, meus queridos irmãos, que como a história estava para terminar mal, a análise interna dos sentimentos de João me autoriza a dizer que ele estava em profundo estado de decepção. E deixe-me fazer uma pergunta: qual o crente fiel que não se decepciona com a frieza? Quando já conheceu Deus, conheceu o Pentecoste de verdade, poder genuíno, a voz de Deus mesmo, quando não vê mais isso, parece que falta o ar. A pior coisa que tem para o crente é o culto ruim. Quando termina mal o culto, pode ter dinheiro no bolso, pode ter carro novo, pode morar no maior palácio aqui do Balneário Camboriú, mas se o culto for ruim, está tudo ruim. Agora, se não tem dinheiro no bolso, não tem casa nova, mas a presença dele se manifesta, tudo é boa, tudo é belo, tudo é lindo, tudo é glorioso. Se o culto é bom.
Podemos andar a pé, maltrapilho, mas se o culto foi bom, Jesus se manifestou, Ele falou, a voz dEle nos consolou, tudo está resolvido. Quantos confirmam que isto é verdade? Levante a sua mão para o céu e podem dar glória a Deus. Agora, quando isto não acontece, o crente fiel, que conhece a Deus de verdade, que só está aqui porque Deus está, que só vem na igreja porque Deus está lá, quando a coisa esfria, irmão, é a coisa mais triste que há. É claro que o crente fiel sabe o que fazer, ele vai para a oração, mas nós somos humanos, nós temos direito a nos decepcionar, a nos angustiar e a perguntar por quê. E era assim que João estava, decepcionado, magoado. Estou falando aqui aos fiéis esta noite. Aleluia. Aleluia. Estou falando aos fiéis, aos pregadores fiéis. Estou falando aos crentes fiéis, aos pastores fiéis. Estou falando aos profetas fiéis, que estão em pé porque a graça lhes sustenta. Estão em pé porque o Espírito de Deus lhe energiza, mas sabe que a hora do fim está próxima. Olha à direita e à esquerda, olha dentro da igreja, e a sua pergunta é: a que horas estamos do fim? Bate uma palpitação no coração, porque tudo aquilo que nós não quereríamos ver, muitas vezes entre nós estamos vendo. E mesmo que fechamos os olhos, enchemos o nosso coração de amor, mas nós temos olhos para ver, ouvidos para ouvir. Somos seres racionais, somos inteligentes e olhamos à direita e à esquerda. Glória a Deus pelos fiéis, mas já se vê sinais de infecção espiritual, de frieza, de mortandade. E o fiel nesta hora tem uma tendência: por quê, Senhor? Me tira daqui, me leva. Deus, apressa. Eu assumo este lugar esta noite para lhe dizer que não é hora de fazer esta oração. E esta palavra agora tem endereço certo. Não é hora ainda de fazer esta oração. E eu quero lhes responder esta noite, pastor fiel, crente fiel, pregador fiel, líder de missões fiel, que tem sofrido seu ministério, missionário fiel, cantor fiel, que tem sofrido, e olha, Deus, para mim terminou tudo. Eu pensei que ia ser diferente. A minha perspectiva é outra. A minha expectativa não era esta, era outra. Bem, querido, o Espírito de Deus me deixou para o último dia deste encontro, para consolar a tua alma, para dizer que não é hora de tu fazer esta oração, porque nesta hora de sofrimento, de luta, as consolações do Senhor te são suficientes, e elas vão renovar a tua vida neste lugar aqui esta noite, e vão te levantar deste estado, esta situação de deprimência, de desespero. Ainda tem azeite de Gileade para ser derramado nas tuas feridas aqui esta noite. Ainda tem consolo de Deus para ser manifestado na tua vida. Deixe-me lhe orientar mais uma vez. Eu queria te dizer, meu colega, meu companheiro, crente fiel, Jesus nunca nos enganou. No dia do culto da Santa Ceia, depois que ele lavou os pés dos discípulos em João capítulo 13, o traidor é revelado e sai do meio do povo de Deus, e a glória do Senhor se manifesta. Está lá no Evangelho de João. Jesus se levanta e começa a consolar os discípulos: não se turbe o vosso coração. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Mas eu vou vos preparar lugar para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu vou para o meu pai, porque se eu não for o Consolador, não virá.
Mas se eu for, o Consolador, o Espírito Santo virá, e Ele estará convosco todos os dias. Ele vos falará da minha parte o que tiver ouvido, porque não falará de si mesmo. Ele vos guiará em toda a verdade, e vos revelará tudo o que eu lhe disser, e Ele vos consolará. Ele estará convosco todos os dias. E ele continua a pregação. Me parece agora que ele está em pé naquele culto de Santa Ceia, capítulo 15. Ele olha para os discípulos e disse: olha, como quem diz, eu não vou me separar de vocês. Eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. A vara que está em mim dá fruto, e o meu Pai limpa para que dê mais fruto ainda. Aleluia. E o versículo 7 ali diz: se permanecerdes na minha palavra, tudo o que pedirdes em meu nome vos será feito. E o versículo 8 ele sai do geral para o específico e diz: se alguma coisa pedirdes em meu nome ao Pai, vos será feito. E mais adiante ele diz: não vos escolheste vós a minha, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Glória a Deus. Pastor Cisino, ele se coloca em pé, a minha impressão, e vai saindo para o horto do Getsemane, e começa o capítulo 16. Fala sobre o Espírito Santo, e no final do versículo do capítulo ele conclui a grande mensagem antes de orar, e diz assim: no mundo tereis lutas e aflições. Ele não nos enganou. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Levante a sua mãozinha direita ao céu. Deus, se é verdade que o Senhor está nesta palavra e me ordenou pregá-la esta noite, eu quero pedir agora que o Senhor derrame uma unção de fortaleza, de ânimo, de consolo e de renovo sobre cada filho teu que está aqui neste santuário. Aquele pregador que deu tudo que tinha neste Gideão, mas não atingiu o objetivo de sua alma. E ele está aqui triste, envergonhado até, sem querer enfrentar a multidão. Eu peço que o Senhor console ele agora e mostre a ele que o ministério dele não terminou. Deus, aquele cantor que veio aqui e não conseguiu cantar, fez o melhor de si, mas não alcançou a expectativa, está aqui profundamente desanimado. Aquele missionário que chegou aqui, Senhor, esperando algo mais e ainda não recebeu, chegou do campo ao quebrado, ferido, magoado, entristecido, pensando em parar. Consola ele agora, anima. O Senhor disse: no mundo tereis lutas e aflições, mas tem de bom ânimo. O Senhor nos prometeu ânimo. Aquele crente fiel, sofredor, Senhor, que trabalhou e não alcançou o seu objetivo, foi ofendido, magoado, mal entendido, deu tudo que tinha de si, está aqui sem nada e ainda vazio. Eu peço que nesta mensagem o Senhor derrame consolo do céu. Cada mão erguida agora, Senhor, eu peço que o Senhor envie um anjo do céu com um vaso de azeite para colocar azeite sobre cada vida agora, sobre cada coração, e que esta ferida pare de doer, que esta mágoa desapareça. No teu nome, que este espinho na alma, Senhor, seja anulada por gozo, por alegria. Quem crê, mova a sua mão. Quem crê que o Espírito de Deus lhe consola agora, derrama azeite sobre a sua vida. Se você crê, mova a mãozinha mais um pouquinho comigo, porque eu percebo e recebo de Deus agora para declarar a autoridade do céu, para que você seja consolado neste instante agora. Há um anjo de Deus, eu profetizo, caminhando no meio desta multidão, tocando a sua ferida, sarando a sua alma, aleluia, arrancando os espinhos de tristeza. Receba consolo e alegria de Deus neste momento, fortaleza para o seu ministério. Olha aí a unção de Deus vindo sobre a sua vida outra vez. Olha aí a alegria de Deus vindo sobre o seu coração outra vez. Se você crê, receba, 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 receba. Só quem crê, receba, 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 receba. Se você crê, receba. Mais um pouquinho de consolo, de óleo. Eu quero que você estenda esta mão abençoada sobre o ombro da pessoa que está perto aí, sobre o que estiver mais perto. Olhe bem dentro dos olhos dele e disse: tenha bom ânimo. Profetize sobre ele, receba ânimo de Deus. Receba ânimo de Deus. Receba ânimo de Deus. Receba a fortaleza de Deus. Receba de Deus. Receba consolo de Deus. Consolo, consolo.
Capacaxarabacantia ralamaga. E capacantarama rachuria cantarama raçui calamandará. E capagachandará priarrontelaço. E cantaramarás. Aleluia. Observe bem, meus irmãos. No capítulo 3, Cristo está de fora da igreja batendo na porta. Mas no capítulo 4, se abre uma porta no céu. Vejam o contraste. O céu sempre está de porta aberta para quem quer ter Jesus na intimidade pelo lado de dentro. Eu quero declarar que os céus permanecem abertos sobre a sua cabeça. E se você crê, diga glória a Deus. É mentira do inferno que o céu foi fechado sobre o teu ministério. Só quem tem poder de abrir a porta para você e fechar a porta é aquele que tem a chave que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Nenhum homem aqui na terra tem poder de fechar porta para você, porque você é escolhido de Deus. Glória a Deus. Ninguém. Aleluia. Há uma porta no céu aberta sobre a tua cabeça. É Jesus que disse no Evangelho de João, no último versículo do capítulo 1: de agora em diante vereis os céus abertos sobre a vossa cabeça, e os anjos subindo e descendo. Então os céus estão abertos sobre a sua vida. João teve esta experiência quando a decepção lhe tomou conta aqui na terra. Abriu-se uma porta no céu e a cena muda. Muda o ambiente, e João agora se vê entrando na sala do trono. Ele descreve: eu ouvi a primeira voz. Qual era a primeira voz? A voz que ele ouviu ali no capítulo 1 de Apocalipse. A voz como de muitas águas. Quando ele estava na ilha chamada Patmos, ele ouviu aquela voz e temeu e caiu. E aquela voz lhe disse: não temas, eu sou o primeiro e o último. Aleluia. Que tenho na minha mão a chave do Hades, a chave da morte. Estou vivo, glória a Deus, não temas. E João virou para ver quem falava consigo e disse, descreve a Bíblia: o seu rosto refugia como o sol na sua força, seus cabelos brancos como a alva lã. Os seus olhos eram penetrantes e profundos, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 gumes. A sua vestimenta branca e talara, e o seu cinto, os seus lombos cingidos com cinto de ouro, e os seus pés como os pés de latão reluzente que haviam sido refinado na fornalha. E levantou para João: não temas, eu sou o primeiro e sou o último. É este Jesus que caminha no meio da igreja esta noite. É este Jesus com esta voz poderosa que tem força para consolar. Se você não ouve a voz de ninguém, ouve a voz dele que lhe fortalece, lhe renova. Diz o Salmo 19: a voz dele é cheia de majestade, a voz dele é cheia de poder. E João, ao ouvir a sua voz, ele compreende bem quem era. Ele conhecia na intimidade aquela voz. Era o comandante que aparecia para dizer ao seu soldado: tu não estás só no meio desta batalha. Tu pensou que eu tinha te deixado só, mas eu te dei a voz de comando, mas não te abandonei. Estou aqui contigo. Eu quero declarar, servo de Deus, serva de Deus, que no meio desta luta que você está, aparente solidão assola a sua alma, uma tristeza profunda, porque você está dizendo como Paulo: todos me abandonaram, foram para cá, foram para lá. Deixe-me lhe declarar: o comandante não te abandonou. Faz tempo que tu não ouve a voz dele, e a voz dele que te fortalece, e a voz dele que te renova, e a voz dele que te enche. O comandante está dizendo para ti esta noite: eu estou contigo, não tema, te coloca em pé, vamos para frente. Ele aparece no meio da batalha para dar as ordens finais. Glória ao nome de Jesus. E eu sinto a presença dele aqui, eu sinto a presença dele aqui, eu sinto a presença dele aqui. O comandante chega na hora que nós precisamos.
Ele não chega atrasado, ele não chega adiantado, o relógio dele não se engana. Você está precisando dele, daqui um pouco ele vai te socorrer. Pode começar a dar glória a ele antes dele chegar na tua vida. Pode começar a declarar a tua vitória contra o inferno, contra Satanás. O inferno declarou a morte do teu ministério, a morte da tua chamada. Diga para ele: te enganou de novo, Satanás. Tu perdeu a guerra de novo. Te prepara, o meu comandante vem vindo para me fortalecer. O meu comandante vem vindo para me renovar. O meu comandante vem chegando para me colocar em pé. Glória, 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 glória. E ele caminha no meio da igreja esta noite. Louve, 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 louve. Glorifica ele, porque ele chega perto de você esta noite. E canabarracharabacântalas. E candarabás. Oh, aleluia. Oh, a solução dos nossos problemas é quando ele fala. Ele falou, terminaram os seus problemas. A voz dele é que resolve. A voz dele é que orienta. A voz dele é que dá solução aos problemas. Pastor, estou saindo dos Gideões sem dinheiro no bolso. Não alcancei o que eu esperava. Não é o dinheiro que vai resolver o seu problema. E a voz dele. É a voz dele. É a voz dele. Se ele falar, os problemas estão resolvidos. Aleluia. Se ele falar, essa fraqueza vai embora, essa incredulidade desaparece, esse desânimo some. É só ele falar e você se coloca em pé de novo. E as coisas estão resolvidas quando ele fala. Eu sinto uma glória extraordinária do Senhor aqui. Eu estou sentindo, quem sente comigo? Levante as duas mãos aos céus, as duas. Solte o que você tem no banco, solte, porque o comandante está caminhando aqui no meio da sua igreja agora. O comandante está passeando aqui agora, ele está passando em revista o seu exército de guerra. Soldado, receba a fortaleza dele agora, no poder do seu nome. Eu profetizo que esta fraqueza vai embora agora. Esta tristeza vai embora agora. Este sentimento de derrota desaparece agora. E eu profetizo sobre a sua vida vitória, 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 vitória. Vitória, eu estou dizendo vitória, vitória, vitória. Vitória, vitória sobre o seu ministério. Vitória, eu profetizo vitória, aleluia. Se você crer, bata no peito e diga: isto é para mim, porque eu sei que ele está caminhando aqui agora. Eu estou profetizando vitória para o teu ministério, para a tua chamada, para a tua família. Candabandagai, oi, cadabatarachu, namando candalado e condemandaia. Ele me disse que está curando aqui agora. Ele me disse, quando ele fala, o problema está resolvido. Quando ele fala, o problema está resolvido. Há um milagre no sistema cardíaco vascular ocorrendo aqui agora, na vida de um servo de Deus. E eu profetizo neste instante que o comandante toca no teu coração, desentope as veias, substitui este músculo fragilizado, renova a tua saúde, renova a tua fé, renova o teu ministério. Se você crê, receba da parte de Deus agora, porque é o comandante que está falando. Glória, 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 glória. Diga glória, diga glória. É o momento de louvar, é o momento do milagre. Oh aleluia, oh aleluia. Milagres estão ocorrendo agora, porque o comandante chegou. O comandante chegou para mudar a história. Ele chegou para mudar a situação. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vejam que coisa linda. O comandante aparece, toma João pela mão, tira ele do sofrimento da ilha de Patmos. De repente ele se vê entrando não na sala da presidência da república, não na sala do palácio de Buckingham na Inglaterra. Ele se vê entrando na sala do trono. E a voz do comandante diz: sobe aqui.
O teu lugar é estar por cima, não por baixo. Sobe aqui. Ninguém mais vai te pisar, sobe aqui. É o comandante que disse. E os céus se abriram. E João cruza direto. E de repente, quando ele abre os olhos, ele está na sala do trono. Por que João foi parar lá? Porque o Espírito de Deus precisava curá-lo das suas decepções. Ele tinha que ver alguma coisa sobrenatural. Ele tinha que ver alguma coisa que fosse de Deus mesmo. Nada poderia curá-lo de ver a igreja apostatando. A igreja é a coroa do pastor, disse Paulo. Maior tristeza para o pregador, para o pastor, é ver a miséria espiritual entrando, a apostasia, graçando as vidas. O mundanismo, não tem nada pior do que isto. Quem tem amor pelo evangelho, o amor de Deus no coração, dói a alma, dói o coração, dói o espírito, dói tudo. Quando estas coisas acontecem, meu companheiro, servo de Deus, olhe para cima. A sala do trono está aberta para você. Se tudo aqui te decepciona, o que nos sustenta, nos levanta é a visão do trono. Ele é levado à sala do trono, porque ele não podia ver nada mais do ponto de vista humano. A decepção daquele homem era profunda. Ele chega na sala do trono. E ele está ali para dois motivos. Primeiro, para ser consolado. Segundo, para receber a mente de Deus, que lhe capacitaria a entender as revelações posteriores, com discernimento espiritual, para ver as coisas do ponto de vista do céu e da eternidade. Ele já estava quase perdendo o foco do seu ministério, da sua fé, da sua pregação, depois de ver tanta imundícia na igreja, ver tanto problema, ver tanta hipocrisia, ver tanto pecado, tanta coisa oculta. Ele estava perdendo o foco. Ele chegou na sala do trono para receber 2 milagres na sua vida. Primeiro, ser consolado pelo Senhor. Segundo, receber uma mente espiritual para ver as coisas não do ponto de vista humano, mas do ponto de vista de Deus. E quando ele chega lá na sala do trono para receber este foco extraordinário, esta experiência que ele precisaria para poder interpretar o livro de Apocalipse, porque os capítulos 4 e 5 são introdutórios somente dos juízos que haveriam de ver. As visões que consolariam João começam a acontecer. Era necessário ele corrigir o foco, e a correção do foco, dos objetivos do seu ministério, só viria com a visão da glória e do trono de Deus. Levante a sua mãozinha direita ao céu comigo. E diga comigo: Deus, não me deixe perder o objetivo para o qual o Senhor me chamou. Deus, não me deixe perder a razão pela qual o Senhor me escolheu. Deus, não me deixe estar envolvido com os venenos da terra que me fazem perder a visão espiritual. Deus, abre a sala do trono. Abre a sala do trono. Eu preciso ser restaurado. Eu preciso ser consolado. Eu preciso ser renovado. Eu preciso ver algo mais sobre a minha vida, sobre o meu ministério, sobre a minha família. Abre a sala do trono sobre a minha vida. Abre, abre, abre. Clame, clame, clame. Clame, 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 clame. Clame, clame, clame. Chaiego ebanda surradaia. Cansou
teu ministério não terminou. Deixe-me profetizar sobre a sua vida. E eu creio que você tem inteligência espiritual, vai receber. Deus vai abrir a sala do trono sobre a tua vida. Não vale mais a pena pregar? Vale sim, senhor. Vale sim, senhor. Vale pregar, sim, senhor. Vale. Não vale mais a pena jejuar? Vale sim, senhor. A sala do trono vai abrir sobre a sua cabeça e vai provar que vale a pena. Não vale a pena mais santificar, pastor. Não vale a pena mais ser fiel. Não vale a pena mais ser servo. Não vale a pena mais ser santo. Se você continuar olhando as coisas na perspectiva humana, aqui ó, na horizontal, não vale mesmo. Não vale mesmo. Eu profetizo que a sala do trono se abre sobre a tua vida. E vem renovo de Deus aí para o teu ministério. Vem unção fortalecedora de Deus. Eu preciso parar a pregação de novo para ministrar sobre as vossas vidas. Porque agora, levante mais uma vez as suas mãozinhas santas aos céus, por favor. As duas mãozinhas, querida, por gentileza. Eu sei que este exercício muitas vezes é cansativo, mas é demonstração de fé. E eu quero que você tome a mão do irmão que está à direita e à esquerda. Segure e ajude ele a segurar lá em cima. Lá em cima, lá em cima, lá em cima. Ajude ele a segurar lá em cima. Lá em cima, lá em cima, lá em cima. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu estou declarando, como profeta de Deus, no último dia dos Gideões, que este ano a sala do trono vai se abrir sobre o teu ministério. Eu estou declarando que a sala do trono vai se abrir sobre a tua vida. Eu estou profetizando que a sala do trono vai lhe dar uma nova perspectiva, uma nova mente, uma nova visão. Se você crê, receba a glória de Deus agora. Aí aonde você está, seja cheio da glória, cheio da glória, cheio da glória, cheio da glória. Urachandi golda bandaço, Nicandarabia decapada ruica. Vitória. A sala do trono se abre sobre a tua vida. A glória de Deus, o Shekinah de Deus invade a tua alma, invade o teu ministério. Vale a pena. Vale a pena ser fiel, vale a pena ser servo, vale a pena ser humilde. É o trono de Deus que nos ensina. Mais, manda mais, Senhor, manda mais. Manda mais, Senhor, manda mais. Este povo precisa, manda mais. O Senhor prometeu, manda mais, Senhor, manda mais, manda. Consolados no tempo do fim, vem uma unção de consolo e de fortaleza sobre a sua vida. Vem uma unção de renovo. Ilha fala de isolamento, Ilha fala de abandono, Ilha fala de descaso. Lhe colocaram nesta ilha de sofrimento. Parece que é o fim, mas não é. Esta ilha que você está não é o teu fim. Não é o fim do teu ministério, não é o fim da tua vida. Se não tem saída dentro da ilha, tem saída para o céu. O comandante vai te abrir a sala do trono. O comandante vai te abrir a sala do trono. Xalás, xarabacantalás. Antes de eu continuar pregando, me ajude a profetizar ao querido irmão. Diga a ele à direita ou à esquerda: tem solução no trono de Deus para a tua vida. Tem resposta no trono de Deus. Tem milagre lá no trono para a tua vida. Orabagás. O trono apareceu para provar que você não depende de homem. O trono apareceu para provar que você não depende de nada aqui na terra. Você depende do trono de Deus. Você depende de Deus.
O trono aparece para dizer para mim e para você que se nós estamos de bem com Ele, o resto não interessa. Oh, aleluia! Aleluia! O trono aparece para dizer que quem manda é Ele, quem comanda é Ele, quem move é Ele, quem demove é Ele, quem comove é Ele, quem tem o poder de tirar, de colocar, de abrir, de fechar, de exaltar, de humilhar, de construir, de derrubar, de plantar, de arrancar, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele que está sentado no trono, é Ele que tem o poder. É para isso que o trono aparece na tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Consolados do tempo do fim. Ou nós chegamos no trono de Deus, ou nós não resistiremos, pastor. Ou a igreja chega no trono, de verdade, ou não tem vitória para nós nesta batalha terrível em que estamos. Nós precisamos invadir o trono de Deus outra vez. Quando João, o sofredor, o pastor fiel, o profeta leal, o crente verdadeiro, o missionário exemplar, chega no trono, ele tem 3 visões. E este é o cerne da mensagem. As 3 visões que nos consolam. A primeira coisa que ele vê está implícito no versículo 2. Eu gostaria que você observasse. Diz a Bíblia: e logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu. A primeira coisa que ele vê quando ele chega naquela sala celestial é um trono. A primeira visão que nos consola e que nos fortalece é quando este trono aparece na nossa vida. Quando o trono não aparece, que sofrimento. Parece que falta o ar. Está tudo bem, mas ao mesmo tempo está tudo ruim, porque o trono não apareceu. Quando o trono não aparece, parece que a nossa vida está comprometida. Parece que tem curto-circuito entre nós e o céu, quando o trono não aparece. Quando o trono não aparece, a essência da nossa existência desaparece. Mas quando João entra na sala, ele vê um trono. Quero lhes informar que o Apocalipse, além de ser o livro do Cordeiro dos Juízos, é o livro do trono. Somente neste capítulo 4 o trono aparece 12 vezes. E em todo o livro o trono aparece 38 vezes. O Apocalipse é aberto com o trono de Deus. Está lá no capítulo 1, versículo 4, onde João descreve assim: João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, daquele que era e que há de vir, e dos 7 Espíritos de Deus que estão diante do trono. O livro de Apocalipse é aberto com a presença do trono de Deus. No intermédio deste livro, nos capítulos subsequentes, aparece ainda o trono de Satanás, aparece o trono da besta, aparece o trono da impiedade, e vários tronos terríveis aparecem. Mas o livro se conclui com um trono só. A Bíblia nos revela no capítulo de número 18 e o versículo de número 2, na expressão de um anjo forte: caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios e abrigo de todo espírito imundo. E mais adiante no versículo 10 diz que os reis da terra prantearam e foram destruídos após ela. Mas mais adiante, quando nós chegamos lá nos últimos capítulos, especialmente o capítulo 20 e o versículo de número 11, todos os tronos desapareceram, mas há um trono que permanece. Olha o que diz a Bíblia: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ninguém mais. Começa com o trono de Deus, outros tronos desaparecem, mas no final da história só um trono subsiste, que é o trono daquele que vive e que reina para todo sempre. Eu quero lhe declarar que há um reino só que subsistirá. Os reinos humanos, os reinos satânicos, os reinos demoníacos, todos serão destruídos
ouvido, deixe-me profetizar sobre a tua vida. Se há um principado, há um trono satânico contra o teu ministério, levante-se na tua fé, levante-se na tua força, porque este trono não vai subsistir, ele vai ser derrotado. O único trono que vai subsistir é o trono do Senhor, e este trono, diz a Bíblia, não habitará somente ele, os santos estarão com ele. A igreja não vai somente para o céu, a igreja vai para o centro do céu, a igreja vai para o lugar principal do céu. O céu é para todos, mas para a igreja, lavada e comprada com o sangue do Cordeiro, o nosso lugar é além do céu dos céus, o nosso lugar é assentado no trono, com aquele vestido de branco, para reinar para sempre e para estar com ele. Seu destino é o trono, seu destino é o trono, seu destino é o trono. Eu quero lhe provar que vale a pena. Eu preciso lhe provar que vale a pena. Vale a pena fazer o que você está fazendo. Vale a pena, pastor Cizinho. Vale a pena 560 famílias de missionários. Vale a pena. Essa noite de lágrimas, de choro, de incompreensão. É pedrada após pedrada. Quem vem cooperar com o Senhor leva a pedrada. Eu fui apedrejado por alguns inconsequentes do Rio Grande do Sul agora no mês de março. Eu digo, vou no de Deus, sim, Senhor. Tem problema. Nós estamos aqui pela causa do trono. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena você derramar esta lágrima quente que você está derramando aí. Vale a pena você chorar, clamar. Vale a pena sim, Senhor. Por quê? Porque o teu destino é o trono. É para lá que você vai. Quem crê? Quem crê? Quem crê? Eu estou te falando do céu. Se alegre, eu estou te falando do céu. Levante as mãos dos céus e se alegre. Eu estou te falando do céu. É para lá que nós vamos. Nós vamos para o trono. Nós vamos julgar grandes e pequenos, diz a Bíblia. É para lá que nós vamos. Glória a Deus. Mais uma vez, console o seu irmão que está perto de você e diga: o seu destino é o trono. Mova ele aí, quem sabe ele ainda está sofrendo, ainda está inerte. Mova ele, diga: te anima, seja fortalecido, teu destino é o trono de Deus, para onde você vai. E o trono significa 4 coisas. Número 1, domínio. Número 2, justiça. Número 3, graça. Número 4, fogo de Deus. Número 5, glória manifesta. Quando o trono de Deus aparece, os problemas se terminam, porque apareceu o domínio absoluto, apareceu o soberano dos reis da terra, apareceu o príncipe que há de dominar sobre todos. Quando o trono de Deus aparece sobre a tua vida, não tem você sem ser simpático ou antipático. Pode 10 mil não gostar de você. Se o trono de Deus gostou de você e apareceu na tua vida, terminou. Acabou os problemas. É só o trono aparecer. Bagaço, ganda laço, icadamanda laço, igomar. Porque o trono é domínio. E quando ele chega, o resto desaparece. É só o trono chegar, Alexandre. É só o trono chegar, pastor Elson. E termina as murmurações, termina a inveja. Vão olhar para vocês e dizer: não adianta meter contra o rapaz. O trono de Deus anda com ele. O trono de Deus se move na vida dele. Não adianta. Trono significa domínio. Isaías capítulo 6. Em segundo lugar, trono significa justiça. Provérbios 25:5 diz: o seu trono se firmará com justiça. É o trono de Deus que faz justiça. Em terceiro lugar, o trono de Deus significa graça abundante. Cheguemos, pois, com confiança. Hebreus 4:16. Diante do trono da graça, para alcançar misericórdia, temos que chegar no trono, para que a abundância da graça se manifeste sobre nós.
Daniel capítulo 7, versículo 9. Trono é o fogo da glória do Senhor. Olha o que diz a Bíblia. E continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou, e a veste branca como a neve, cabelo branco na sua cabeça como a limpa lã, e o seu trono chamas de fogo, e rodas dentro dele, e fogo ardente por dentro e por fora. Quando chega o trono de Deus, chega o fogo da presença, chega o fogo da glória. É por isso que nós somos pentecostais. Esqueça quem murmura de você, esqueça quem critica de você. Fale em língua, profetize, receba fogo de Deus por dentro, por fora, porque quando o fogo se manifesta é porque o trono chegou. O trono chega quando há fogo de Deus. Quantos pentecostais nós temos aqui? Levante a sua mão para o céu. Ó Deus, aonde tiver um crente batizado com o Espírito Santo, renova a vida dele agora. Aonde houver um profeta de Deus, renova a vida dele agora. Aonde tiver um que crê no Pentecoste, no fogo, na chama, no sobrenatural, eu declaro o renovo de Deus sobre a sua vida agora. Glorifique, adore e receba renovo de Deus. E aonde houver um crente que não é batizado com o Espírito Santo, neste ambiente, eu declaro que o poder do Espírito de Deus vem sobre a sua vida agora, e você recebe Pentecoste, língua, poder de Deus na tua vida. Receba, 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 receba. O trono de Deus é fogo, o trono de Deus é glória, o trono de Deus é Pentecoste. Oh, glória ao nome de Jesus. Em quinto lugar, o trono de Deus representa a presença visível da sua glória na terra. Quando o trono se manifesta, é porque a glória se manifesta junto. Você pode ter certeza que todas estas manifestações de glória que você vê neste congresso dos Gideões missionários, não é carnalidade não, não é carnalidade não. Nos chamam de menino, deixa que chame de menino. O importante é o trono estar perto de nós. Deixe que nos chame, porque quando a glória se manifesta, é porque o trono está caminhando. Ezequiel viu o trono se movendo para os quatro cantos da terra, e olhos por dentro e olhos por fora, e se movia em todas as direções. Tão poderosa foi a visão que ele ficou 7 dias sem falar, sem comer e sem beber, porque é o trono da glória de Deus que preenche todas as nossas necessidades. Quantos podem levantar a mão ao céu e dar mais um glória a Deus? A primeira visão que consola é a visão do trono. E eis um trono. Diga ao irmão que está do seu lado: o trono vai aparecer na tua vida. O trono vai aparecer. A segunda visão, que veio para consolar João no tempo do fim, ele diz mais adiante: e vi um trono, e depois um trono estava posto no céu, vírgula, e um assentado no trono. Ele tem uma segunda visão, é a visão da divindade do próprio Deus. Para João isto era fundamental. Para João isto era imprescindível, a visão da divindade. E esta revelação que João tem aparece para definitivamente curar todas as suas feridas, desfazer todas as suas más impressões, retirar todas as suas amarguras. Esta visão aparece para que João seja completamente curado. Imagine a decepção do apóstolo com tudo que ele via. Mas ele chega ao trono para compreender que tudo existe para um objetivo: para exaltar aquele que estava sentado no trono, para louvor daquele que estava sentado no trono. E ele tem duas visões subsequentes nesta da divindade. Ele vê um momento de louvor e adoração, e de repente ele vê os 24 anciãos que representam a igreja, tiram as coroas da cabeça, dobram os seus joelhos e começam a louvar e dizer: santo,
Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, que era e que há de ser para todos sempre. Nesta visão, ele viu que o significado de tudo existe para uma razão só: para adorar, para louvar, para bendizer, para magnificar aquele que está sentado no trono. Lembram de Isaías? Isaías viu os serafins e eles cobriam o seu rosto, sabe por quê? De humilhação. Eles colocavam as asas no seu rosto para adorar aquele que estava diante do trono. Viram os 24 anciãos do capítulo 4? Também a única coisa que faziam noite, dia, dia e noite era adorar, 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 bendizer, glorificar. O segredo, Deus estava mostrando para João que o segredo da sua vida ser restaurada não era murmurar, não era reclamar, não era complicar, era adorar, 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 adorar e adorar e adorar. Oh, aleluia! Esse era o segredo. A divindade se manifesta para ele para dizer: João, tu existe para me adorar. João, tu sofreu na ilha de Patmos para servir de louvor ao meu nome. Meu querido irmão, tudo que acontece na tua vida é para louvor daquele que está sentado no trono, que persistirá para sempre. Tudo que acontece na tua vida, lágrimas, sofrimento, dificuldade, tudo é para glorificar a Ele. Quantos podem dizer glória a Deus? Diga ao irmão que está ao seu lado: adore a Ele, porque Ele está presente. Adore a Ele. Em segundo lugar, ele deparou-se com alguém que tem o poder sobre todo o universo e pode intervir na história de todos os seres humanos. Olha o contraste de João. Aqueles déspotas, aqueles reis, Césares de Roma, que pisoteavam a sua vida, desapareceram, porque existe um que domina e tem o comando de todas as coisas. Quantos podem dar glória a Deus? João descobriu em terceiro lugar uma região de pureza, onde tudo é belo, onde a vida existe na sua forma e na sua expressão mais bela. Olha aqui, crente, me escute aqui, crente decepcionado. Olha aqui, ó, crente sofredor, pregador fiel, que pensa que não existe mais nenhum lugar que vale a pena viver. Tem um lugar que nos espera, onde tudo é puro. Tem um lugar onde tudo é perfeito. Nós não estamos pregando lenda nem fábula. Vale a pena estar aqui. Vale a pena. Nós não estamos lutando por uma coisa qualquer. Nós estamos lutando por um lugar onde tudo é belo. Diga glória a Deus comigo. Diga glória a Deus. Eu tenho que falar no céu, pastor. Eu tenho que falar no céu, é para lá que nós vamos. Eu tenho que falar no céu, porque não tem razão para pregar aqui se não for para ir para o céu. Eu tenho que falar no céu, porque a minha alma anda com saudade do céu. Eu tenho sede do céu. Eu quero declarar que nós vamos para o céu, o diabo queira ou não queira. Nós vamos para o céu. Vamos pagar o preço que pagar, mas nós vamos para o céu. Lá é o nosso lugar. Não deixe se abater pelas decepções do dia a dia. Olhe para o céu. O céu é o melhor. O céu que nos espera é o nosso lugar. Nós não somos daqui, nós somos de lá. Aleluia, aleluia. Quem está sentindo a glória dele aqui? Muitos irmãos já tiveram que ir embora, eu compreendo isso. Já são 11 horas, mas eu preciso terminar a mensagem para lhe dizer que depois desta mensagem você vai estar mais preparado para ir para o céu. Lá é o nosso lugar. Só quem tem saudade do céu, levante as suas mãos ao céu. Eu quero. Feche os seus olhos. Fique com as mãozinhas erguidas. Espírito de Deus, somente o Senhor sabe por que eu insisto tanto nesta palavra.
Onde houver um servo teu decepcionado, magoado esta noite, dá a ele uma visão completa do céu. Urabagacharabacandalamarraçuiacandalamas. Nanda magachui candaramaçui candalabarraxá. E calabalabaga. Oh Deus, Deus, eu não posso permitir que esse meu irmão saia daqui vazio, decepcionado, triste. Ele não pode sair daqui assim. Derrama sobre ele o consolo do céu. Derrama o consolo do céu. Xuiga derramandalaço. E cada mandalaço canta magachantalas. E cada magachará. E cantiu bandalas. Mandala rei chui que barras. Nando raci que brohou. Nio de canderabios. Jui de canto que bagaça. Nio rigalai de mandalaço. Por favor, me dê somente mais alguns minutinhos. João tem revelação das perfeições que nos esperam no céu. Ele vê naquele que está sentado no trono perfeição de caráter, através dos símbolos de duas pedras, o jaspe e a sardônica, que estão presentes em toda a revelação da Nova Jerusalém. O jaspe é o diamante translúcido, símbolo do amor perfeito. A sardônica é símbolo da justiça. Quando ele olhou, ele disse: aquele que está sentado no trono tem semelhança do diamante, do jaspe e da sardônica. Perfeito. Para quem andava decepcionado com tudo que é imperfeição, a melhor coisa é ver Deus. Melhor coisa. E ele viu perfeição de caráter, viu perfeição de propósito. Olhe bem, porque estava ao redor dele. Olhe, era um arco completo ao redor do trono. Não era um meio arco, era um arco completo, de cor esmeralda. Esmeralda é verde, e a cor do equilíbrio, a única cor, diz a ciência que cuida desta área, cujos olhos nunca cansam. Por isso que a nossa terra é verde. E olhar para ele, a gente nunca cansa. Cansa do pregador Luiz Antônio, cansa, mas de olhar para ele a gente nunca cansa. Aleluia. E aquele verde era um arco celeste ao redor do trono, simbolizando a sua perfeição de propósitos. O Deus das alianças, de aliança que não fenece, que não desaparece, das promessas de Deus que são renovadas na sua vida. Quando João olhou e disse: ainda não é o meu fim, ainda tem promessa de Deus para a minha vida. Quem tem promessa? Quem tem promessa? Quem tem promessa? Aleluia. Diga para a pessoa que está perto de você: se você tem promessa, fique tranquilo, o trono vai confirmar as promessas. O trono vai confirmar as promessas. Deus é fiel nas suas promessas. Ele não pode falhar. Diga mais um glória a Deus. 24 anciãos, governo espiritual perfeito. 24 vezes 2, 12 vezes 2, melhor dito. O testemunho de 2 é verdadeiro. Os 7 Espíritos de Deus presentes no trono. O que é isto? Inteligência e atividade perfeita. Rosto de leão, de touro, de homem e de águia, simbolizando potência e majestade. Trabalho em benefício das criaturas. Inteligência e simpatia, visão e rapidez espiritual. É o trono se revelando. E um mar de vidro e de cristal, santidade perfeita, onde o pecado não aparece, não macula, não mancha, não envenena, onde desapareceu o poder, a presença e os efeitos do pecado, e tudo é perfeito. Estamos em plena santidade com o Senhor, cheio de olhos, revelação perfeita. Nada escapa ao trono de Deus, nada, nada, eu disse nada. Nenhum fio de cabelo de tua cabeça sai do controle do trono. Diga glória a Deus por isso.
Nem a lágrima que você derramou sai do controle do trono. Nada, nada, nenhum passo da tua vida sai do controle do trono. Quer um conselho? Permaneça andando debaixo do trono, humilde. Ninguém te vê, mas o trono te vê. Sem dinheiro, sem fama, sem nome, mas debaixo do trono. O trono vai te levar no lugar certo, na hora certa, na posição certa, porque nada escapa ao controle do trono. Olhos por dentro e olhos por fora, para frente e para trás os olhos, planejamento perfeito, como quem dizendo: João, a tua vida é um planejamento perfeito, meu filho. Até o sofrimento que tu passou lá na ilha está dentro de um planejamento, vai resultar na glória do meu nome. Pare de se decepcionar com a tua vida, com a tua chamada. Se você tem promessa, permaneça, fique tranquilo. Parece que está tudo errado na tua vida, não está não. Se o trono está sobre você, deixa cair a casa, deixa acontecer o que acontecer, está tudo perfeito do ponto de vista de Deus. Esteja em pé, esteja em pé. O juízo está para se estabelecer. Ele se decepciona. E a única vez, pastor, no livro de Apocalipse, que eu vejo a Bíblia dizer: e eu chorava muito. Choro, pranto. João estava com a tendência de se decepcionar de novo. E alguém diz para ele: não chores. Olha o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu, glória a Deus. Interessante, pastor Cezino, que o anjo avisou que era um leão, mas João olhou e era um cordeiro. Ele é o leão para vencer os nossos adversários, mas para nos resgatar, nos curar. Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A revelação dizia para ele: João, não te preocupe, o cordeiro está no centro. Se o cordeiro está no centro de tudo, está tudo bem. Aleluia. Deixe-me concluir a mensagem. A cura e a restauração da tua vida depende de colocar o cordeiro no centro de tudo. Cordeiro no centro do teu culto, no centro do teu ministério, no centro da pregação. O cordeiro tem que ser o centro de todo. E olhei, agora vi o cordeiro, e o seu choro terminou e se transformou em confiança. O cordeiro de Deus está aqui esta noite. Quantos creem na sua presença, pode levantar a mão para o céu e dar glória a Deus. Fique com a sua mão erguida, por favor. Tome a mão do irmão que está à direita, está à esquerda, por gentileza. Tome a mão dele. Segure a mão dele lá no céu comigo. Apocalipse também é o livro do Cordeiro. No primeiro capítulo nós vemos a revelação do Cordeiro. Nos capítulos 2 e 3 a mensagem do Cordeiro. Nos capítulos 4 a 18 nós acompanhamos a ira do Cordeiro. No capítulo 19 as bodas do Cordeiro. E a partir do capítulo 20, o reino do Cordeiro que se estabelecerá para todos sempre na terra. Quem manda aqui esta noite é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, cujo sangue remidor restaura, cura, perdoa, transforma, renova. É o poder do sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Deus, no final desta mensagem consoladora, te manifesta na vida desta multidão. Abre as janelas do céu sobre todos os que vieram aqui para receber. Confirma a tua palavra agora. Confirma a tua palavra. Confirma a tua palavra. Eu já pedi que o Senhor confirme a palavra. Agora você que veio esta noite para ser consolado, fortalecido, eu quero que você saia do seu lugar e chegue aqui perto deste altar, por favor. Rápido, rápido, rápido. Consolados no tempo do fim. Venha receber o consolo de Deus, a fortaleza. Venha, venha, venha. Venha, venha. Pode vir com a tua lágrima, com a tua dor, com teu sofrimento. Venha, venha. Os meus colegas pregadores, chega aqui no altar para me ajudar a ministrar, por favor. Que canacharás. O candamacha. Venha, pastor Júlio. Fique aqui perto, por favor. Chegue mais perto, amados.
Dê um microfone ao pastor Júlio, este profeta de Deus, para me ajudar a ministrar. Venha, venha, venha. Venha, 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 venha. Lexanda. Uda, xandalas. A sua fortaleza vem das consolações de Deus que vem sobre a tua vida. Venha, 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 venha. Oh, aleluia. Eu quero convidar a dupla Jackson e Thalita para estar aqui perto de mim. Cantor Elton Machado, por favor. A dupla Vanderlei e Andréia, por favor. Aleluia, venha, venha. O trono de Deus vai te consolar, vai te fortalecer. Venha, venha. Ok. Aleluia. O cantor que canta o hino diante do trono, pastor Real pede que ele passe aqui. Venha, venha. Quem quer ser consolado por Deus? Venha, irmão Júlio César, cantar diante do trono. Primeiro Jackson e Thalita, depois Elton Machado, depois Vanderlei e Andréia, depois Júlio César. Nós vamos clamar agora é hora da oração. Deus me ordenou nesta mensagem de hoje consolar a sua vida. Derrame a sua lágrima, derrame as suas mágoas, derrame os seus sofrimentos, derrame diante de Deus. Você tem direito a ser consolado pelo Senhor. Eu tenho uma maneira de orar e gosto disso. Eu quero convidar para você dar a mão a mais 2 pessoas que estejam perto de você. E de 3 a 3 eu quero que você forme um círculo de oração, adoração, clamor. Primeiro eu e o pastor Júlio vamos orar. Depois Jackson e Thalita vão cantar. Depois Elton Machado. Mas eu quero que você feche o círculo 3 a 3. 3 a 3. 4 a 4. Se a família estiver junto com a família. Escute, eu e o pastor Júlio vamos clamar. Na metade do clamor nós vamos autorizar que você solte as mãos da pessoa e levante as suas mãos aos céus. Porque a primeira fase da oração é intercessão, é clamor, é lágrimas. Depois é posse. Depois é posse da vitória. Aleluia. Aleluia. Eu tenho visto o pastor Cisino nos últimos 4 meses, pelo menos 2 vezes por mês, Jesus operar milagres. O senhor estava comigo lá quando aquele homem deixou as muletas e entrou no ginásio adentro correndo. Lá em Ivoti. Eu vim em Uberlândia na metade da pregação, uma pessoa paralítica deixar a cadeira de roda e sair andando. Não estou dizendo isso não para demonstração de alguma coisa, somente para edificar a sua fé. Porque o meu Jesus que vem do trono faz isso. Ele pode fazer esta noite. É só nós clamarmos. Aleluia. Aleluia. Agora há aqui um servo de Deus. E está aqui no altar, está aqui no púlpito. Que o seu coração foi trocado esta noite para a glória do nome de Jesus. Seu coração foi trocado esta noite para a glória do nome de Jesus. Vamos clamar, vamos clamar, vamos clamar, vamos clamar. Os pastores estendam a mão comigo. Pastor Júlio, inicie ministrando, por favor. Nosso Deus, nosso Pai, na tua presença santa, gloriosa, sagrada, eterna e bendita e poderosa, Senhora, estenda as tuas mãos nesta noite, realizando a tua grande obra, Senhor, o teu filho que ministrou a tua palavra nesta noite. Ó Deus, a realização é sua agora. Estenda as tuas mãos de misericórdia. Ó Deus, ó Deus, a tua presença santa, a tua palavra é fiel sobre nossas vidas aqui nesta noite. Agora, Senhora, consola cada crente, vai consolando, vai dando vitória agora, Senhora. Entra com providência, em nome de Jesus agora, Senhora, pela tua palavra. Ó Deus, nós cremos. Quebra as correntes, quebra os cadeados agora. Vai quebrando toda a corrente do inferno, toda a corrente maligna agora, todo cadeado ao contrário, toda a mente ao contrário, toda a tristeza, toda a fadiga, toda a angústia, ó Deus, na alma, ó Deus, do coração agora, vai arrancando agora e vai lançando por terra agora,
O teu filho que veio, Senhor, neste congresso, hoje é o culto de ação de graça. Ele quer receber vitória. Ele quer receber vitória. Nós ministramos agora nesta noite a vitória, o consolo, o consolo. Enxuga a lágrima dele agora, Senhor. Vai enxugando a lágrima, oh Deus, como sinal de vitória também, que o Senhor revelou o teu filho nesta noite, que o Senhor ia curar a enfermidade aqui agora. Vai curando agora, vai curando. Repreende a enfermidade das pernas, a enfermidade do estômago, a enfermidade dos rins, ó Deus, na coluna, bico de papagaio, artrose, artrite, catarata, miopia, dor de cabeça, jaqueca, coração inchado, veia entupida, ó Deus, o câncer, AIDS, a leucemia, em nome de Jesus agora, toda a diabetes, nós repreendemos agora. Saia pelo poder do sangue agora, ó Deus, teus filhos que estão agora, meu Deus, internautas, pela internet também agora, pela Rádio Marumbi, ó Deus, que está nos assistindo agora, ó Deus, qualquer país agora, que eles estão agora também, em qualquer estado do Brasil, em nome de Jesus agora, recebam a vitória, recebam a cura, recebam a vitória, recebam a cura, ó Deus, agora abre o céu agora, isso, derrama a unção agora, derrama agora a tua unção, derrama poder sobre a tua igreja. Levante as suas mãos aos céus agora para receber. Pode soltar a mão do seu irmão e levante as suas mãos, feche os seus olhos e permaneça recebendo. Porque agora, após a intercessão, como profeta de Deus, eu declaro um milagre sobre a sua vida. E você abre a sua boca e glorifica, louva, exalta. Eu declaro que o milagre está acontecendo agora na sua vida. Eu declaro em o nome de Jesus que a cura que você esperava chega no teu corpo agora. Sai enfermidade, sai em nome de Jesus.